pra você, vou fazer que nem um amigo meu, Deus o tenha, corta pra geral pra mim, por favor. Feliz Ano Novo, todo mundo de branco, esse é o arquibancada que tá chegando na sua tela. Não foi combinado, que nem o negócio do guarda-chuva não foi combinado, não. A arquibancada tá chegando aqui na tela da Band, seu encontro semanal com as melhores e mais completas informações do esporte. Eu e os homens de branco, Armando e Washington, sejam bem-vindos. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Washington. Eu já falei pra combinar antes, pra né? não acontecer isso. Bom dia, Carlos, bom dia, Armando. Saudar mais uma vez você que todo sábado nos dá essa audiência aqui, bancada na Band, começando, falando de Ceará, Fortaleza. Começou a temporada, bola rolando, é isso que a gente gosta. E aí, cara, vamos começar falando do assunto que tá na boca do povo, de todo mundo. Davi Luiz no Fortaleza, enfim, foi anunciado, chegou, fez o primeiro trabalho e foi apresentado à torcida. Vamos falar dessa atmosfera, Armando, o quanto isso foi importante, porque Fortaleza, Davi Luiz desceu no aeroporto, já tinha cupom de sócio com o nome dele, campanha de marketing aí truando. Cara, é muito importante a gente dividir essa análise em duas partes, né? A parte campo, que eu acho que é a parte primordial e acho que é a parte que ele vai muito bem. Venho falando isso aqui há muito tempo. Dentro do esquema que o Vojvoda já deu aí uma palhinha do que vai ocorrer. Davi vai se sair muito bem. E respondendo sua pergunta, Carlos Henrique, o cara é uma marca, basta falar que o Fortaleza não tem demérito nenhum, eu sempre digo em falar isso. Fortaleza e Ceará tem 1,7, Fortaleza tem 1,7 milhões de seguidores no Instagram. O cara tem 24 milhões de seguidores no Instagram. Então, por aí, o torcedor já tira que a marca Davi Luiz, ela é muito maior do que a marca Fortaleza em nível de alcance. Não estou dizendo que ele é maior do que o clube, gente. Claro que não. O clube é centenário, o clube permanece, o Davi passa. Mas a marca, a exposição da marca, Davi Luiz, o Fortaleza recebeu parabéns, cara, do Paris Saint-Germain. Então, assim, é um feito extraordinário, né? E essa movimentação de torcida, a torcida gosta, a torcida tem que curtir o momento, a torcida tem que vivenciar essa contratação marcante, Carlos Henrique, do futebol cearense. E no jogo da quinta-feira ele foi apresentado à torcida a primeira vez, Washington. O quanto isso é importante também, cara. Ah, sem dúvida. Primeiro, valorizar o arquibancada, né? Que faz tempo que nós cravamos aqui, Armando, né? E comentamos do Davi, que era jogador do Fortaleza, né? Faltava questão burocrática. Talvez o Armando acertou que não ia anunciar com a pré-temporada nos Estados Unidos. É tanto que bateu aqui em Fortaleza, foi anunciado. Então, valorizar aqui nosso trabalho. E, de fato, como o Armando foi muito feliz nessa atmosfera que traz, né? E aí, trazendo para a questão técnica, para a Série A, você precisa de um jogador técnico, né? Você precisa levar seu nível tecnicamente. Você não pode só ter jogador de transpiração. E aí a gente vai até linkar quando a gente for falar de Ceará em termos de contratações. Dentro da Série A, você precisa ter um cara que vai chamar uma responsabilidade. Na hora de pressão, na hora que a bola não entrar, na hora que vir as derrotas, que é normal dentro do campeonato de pontos corridos, ter aquele jogador referência que vai assumir essa responsabilidade. Para que jogadores que não têm essa parte mental muito bem estabelecida não caiam de rendimento. Então é muito importante dentro do elenco de Série A, para jogar um tipo de campeonato como é a Série A, um jogador como o Davi Luiz. E a parte externa, como o Armando colocou, né? Acho que o Brasil todo falou, foi notícia em todos os jornais, o mundo comentou, porque é uma marca muito forte, Davi Luiz. Então você consegue agregar tanto a parte comercial de extracampo, que vem num pacote, e tecnicamente eu também acho que vai agregar bastante nesse esquema tático do Vojvoda. Falando em futebol, né, na parte desportiva, o quanto o Davi Luiz vai ser importante? Como é que você acha que ele deve se encaixar? Porque a gente viu durante essa semana muitos esquemas táticos, né, montados por analistas, por comentaristas, com a linha de 3 zagueiros e o Davi Luiz ali no meio. Seria mais ou menos isso? O que é que você pensaria, Armando? Cara, eu não quero aí tentar adivinhar, fazer um prognóstico dessa situação, justamente porque o Davi joga pela esquerda, joga pela direita e, naturalmente, né, a dificuldade maior é da lateralidade e também vai jogar no centro. Então, assim, o Vojvoda ele vai poder escolher. Ele tem belíssimas atuações atuando uma temporada toda pela esquerda, como tem belíssimas atuações atuando a temporada toda pela direita. Então, se abre aí esse leque de opções. Como o Gaston Ávila joga pela esquerda só e somente só pela esquerda e é uma baita contratação também, a gente não pode esquecer que essa dobradinha aí foi contratada quase que em conjunto, eu acredito e arriscaria, Carlos Henrique, que Davi Luiz iria pela direita, pelo centro ou pela direita, aproveitando o Brits lá. Lembrando que o Brits ele não tem essa qualidade de posse de bola. Então, se o Vojvoda quiser um jogo muito apoiado, um sistema defensivo que sai muito para o jogo, Davi por um lado,
Gaston Ávila pelo outro. Se ele quiser aí dar um contrapeso na outra ala, ele joga o Brits para lá e centraliza aí Davi Luiz. São amplas aí as possibilidades para o treinador tricolor e excelente dúvida, diga-se de passagem. Sem falar que, Washington, se a gente for analisar a linha defensiva do Fortaleza, tá muito boa, muito forte, né, cara? Reforçou bastante, né? Eu acho que você traz um Gaston Ávila que fisicamente, né? Ok, vem de contusão, mas fisicamente é um jogador parecido com o Brits, né? Um cara que transpira bastante. E você traz um contraponto, um jogador mais técnico, que é o Davi Luiz. Um jogador mais construtivo. E a gente analisando como é que o Davi pode encaixar, mano, eu acho que assim... Eu acho que para esse ano, o perfil de contratações mostra que o Vojvoda vai querer ter mais a bola diferente do ano passado. Óbvio que os jogos vão demonstrar e ele vai, né, adequar ao que de fato vai ser a realidade. Mas pelo nível de contratações, como o Paul Fernandes, que gosta de ter a bola, né, o cara que dá uma dinâmica de jogo, o próprio Davi Luiz. Então essa parte construtiva, acho que o Fortaleza de 2025 vai ser um time que vai propor um pouco mais. As contratações tiveram esse critério, ficaram muito claras. E aí sem a bola... vai ter que estar, de fato, muito bem posicionado, muito bem protegido. Aquilo que a gente já está falando. Davi Luiz tem seus 37 anos. Você não pode esperar que o Davi Luiz corra para trás, vá correr, vá bater de frente ali com um atacante de beirada rápido. Ele precisa estar bem posicionado, fazendo essa dobradinha lá com o Brites quando joga lá pelo lado direito. Eu acho que vai ser mais ou menos dentro desse lado ideal e ter os volantes protegidos ali para poder dar essa sustentação para ele, né? Como eu falei. Final de carreira, né? Ele não tem esse físico, não tem essa explosão. Ele precisa estar dentro de um esquema muito bem posicionado para você conseguir explorar o melhor do Davi Luiz. É importante falar que o Davi Luiz chega, né, como um grande reforço do ano e, obviamente, deve estrear o quanto antes, já está regularizado e deve ser já no próximo jogo do Campeonato Cearense uma opção para Juan Pablo Vojvoda nesta temporada. Vamos falar de jogo, porque o Fortaleza chegou dos Estados Unidos lá, depois da Orlando Cup, e já estreou na Copa do Nordeste contra o Motoclube. Venceu por 2-0, gols de Lucero e Pikachu. Faz um panorama desse jogo de quinta-feira, Armando. Primeiro de tudo, falar que o Moto ele não é um parâmetro. A gente acredita muito pela questão de que, pela janela de contratações que o Fortaleza vai ter um ano propositivo, existe uma grande possibilidade disso ocorrer por Paul Fernandes, por Gaston Ávila, por Davi Luiz. O Fortaleza dá a entender que o Vojvoda volta a ser propositivo e não tão reativo, mas a gente não pode tirar isso pelo Motoclube, né? O Motoclube, ele tem essa fragilidade, o Motoclube, ele apresenta aí essa disparidade de qualidade técnica do Fortaleza, mas foi justamente isso que aconteceu. E ali o Diogo Barbosa foi muito bem, gostei muito, Carlos Henrique, da primeira apresentação, das primeiras movimentações dele, e principalmente Paul Fernandes. Cara, o cara pegou a bola, botou debaixo do braço, tomou conta do meio de campo, distribuiu, passe por fora, passe por dentro, chegou para finalizar. Moisés ali disse pro Paul, toma, faz teu gol, sai na capa do jornal, ele acertou a trave. No segundo tempo ele devolve a gentileza pro Moisés, se consagra, faz o gol. Então, assim, uma excelente atuação. A gente sabe que estreia é sempre aquele nervosismozinho, os caras são experientes, mas dá ali aquele nervosismozinho de estreia. Fortaleza vai muito bem, com muita autoridade. Abre 2-0 aí nessa estreia contra o Motoclube, Carlos Henrique. Qual a tua impressão do Paul Fernandes? Boa, já ia até comentar dele, né? A gente tinha comentado com a saída do Caio Alexandre que o Fortaleza não tinha como característica dentro do elenco um jogador que dava esse dinamismo, né? Dava esse equilíbrio dentro do meio de campo, né? Construindo desde a primeira linha, pegando essa bola dos zagueiros. E eu acho que o Paul Fernandes deu essa característica de fato, né? O cara que de fato vai atrás da bola, dá uma dinâmica de jogo. Eu considero que ele consegue tanto esfriar como esquentar o jogo, né? Uhum. Ele tem essa característica. O que é o ponto que talvez... acho que a questão de a sequência de jogos vai ajudar a questão sem a bola, mano. Uhum. Não sei que você notou. Acho que talvez o Vojvoda optou pelo Sacha para tentar dar uma proteção maior. Então eu gostei muito dele com a bola, né? Do dinamismo. Inclusive ele pisando até dentro da área, né? No primeiro tempo ele chegou com a bola de cara que não é característica dele, né? Talvez com o Sacha ali ele vá jogar um pouco mais solto e ter essa liberdade para pisar um pouco mais à frente. Mas sem a bola eu acho que vai precisar encaixar ali quando pegar um time um pouco mais qualificado tecnicamente, né? Como o próprio Ceará. Acho que o que vai precisar encaixar. E é normal, né? Ele tá se adaptando ao futebol brasileiro, né? A rotação é diferente, né? De fato, o Motoclube com nível técnico mais baixo, mas dá para notar em termos de atitude também desse jogador. Acho que é uma baita contratação, vai ajudar demais. E com certeza chegou para ser titular absoluto da posição. E aí, novamente, linkando
acho que vem suprir um pouco essa característica do Alexandre, que fez muita falta na temporada passada. E aí já não tem tempo nem para digerir a derrota ou vitória, né? O Fortaleza, aí a apresentação do Davi Luiz no jogo contra o Motoclube. Fortaleza já tem um horizonte hoje, 4h30 da tarde, no Domingão, pelo Campeonato Cearense, jogo importante também, contra uma equipe que, apesar de ter um nível técnico bem parecido com o do Moto, acredito eu, mas é uma equipe que pode ser perigosa, esse Horizonte jogando em casa nos seus domínios. Eu fiz a estreia do Horizonte contra o Ferroviário, excelente partida do Horizonte, time que joga com bloco baixo, lá embaixo mesmo, e sai com muita qualidade aí para contra-atacar o seu adversário. Imagina um jogo difícil. Sim. Justamente por esse posicionamento, o Horizonte sabe certinho ali. Leandro Campos faz essa análise perfeita do que a sua equipe pode entregar e com suas limitações o que ele deve fazer. Fez uma excelente primeira partida contra o Ferroviário pelo Campeonato Cearense. Espero sim um jogo difícil contra o Fortaleza, principalmente que eu acredito, não, tenho certeza, que Vojvoda vai rodar o elenco todinho aí para essa partida, ou seja, não vai usar os seus 11 ali considerados titulares para esse jogo de hoje. Você já estrearia com o Davi Luiz? Acho que não, acho que é cedo ainda, né? Segurar, acho né? Que vai aprimorar a parte Campo física ruim ainda, né? Eu acho que é arriscado, né? Acho que também ia ser até, entre aspas, pode até queimar o jogador, mas falando do Horizonte, você tem um Leandro Campos como treinador, né? Jogador, bem conhecido. Treinador que já passou pro Ceará, né? Tem uma bagagem muito interessante, não é bobo. E, de fato, dentro dos seus domínios, vai ser um time mais reativo, óbvio. Fortaleza, tecnicamente, é superior, vai ter mais a bola. E aí o Horizonte, naturalmente, já joga com esse bloco baixo, jogando com um time superior tecnicamente, vai ser natural. Mas o ponto é, o Vojvoda vai, de fato, rodar, mas mostra que o Fortaleza tem um elenco muito forte, né? Tem 2, 3 times aí que ele vai rodar bastante, principalmente nesse início de temporada, né, Armando? Então, eu acho que o Fortaleza é favorito, sim, mas não se surpreende de ser um jogo duro, um jogo dificílimo, linkando aí com o jogo contra o Ferroviário. Que acontece hoje, 4h30 da tarde, no Domingão, claro. A gente vai trazer a repercussão desse jogo, desses duelos pelo Campeonato Cearense, dentro da nossa programação. A partir da semana que vem a gente traz esse resultado. Também intervalo é rápido, que nem minha fala. A gente volta daqui a pouco com o Ferroviário, com o Ceará, com tudo que foi essa Copa do Nordeste. Até já. Volta com a Arquibancada para você que nos acompanha na Band. Siga-nos nas redes sociais. Eu, Armando e Washington, estamos aqui. Temos no Instagram, a gente fala por lá também. Aqui no Instagram da Band a gente traz também algumas... Aqui não, no Instagram da Band não, porque a gente está no Instagram da Band. A gente está na TV. Mas no Instagram da Band, lá no seu celular, você acompanha também as informações e detalhes aqui com a gente do Arquibancada, que volta para falar de Ferroviário, que estreou também na Copa do Nordeste. Não foi muito bem, mas deu para a gente ter uma noção do trabalho do Thiago Zorro, técnico muito inteligente e que gosta de ler os adversários. Estava no jogo do Ceará, inclusive, contra quem foi? Do Ceará, do estadual. Tirol, pronto, eu encontrei ele lá. O Thiago Zorro, né, que passa por 2 matas, né, da pré-Copa do Nordeste. Então ele cria aí uma expectativa muito boa em relação ao Ferroviário e logo na estreia do estadual ele perde ali para o Horizonte, perde de uma forma... Eu sei que estava sem o Ciel, que é aí o principal atleta ali do Ferroviário. A gente sabe do peso do Ciel, um cara que tem o poder de botar a bola para dentro, um cara que consegue mudar o placar ali com facilidade, mas ele perde na estreia. E essa derrota na estreia deu assim um período de chuva em Fortaleza, né? Nuvens foram para cima do Ferroviário. Por quê? Porque a sequência era Sport e Ceará. Então a sequência é muito difícil. O Ferroviário que fez uma boa partida contra o Sport, mas é o Sport, é um time de primeira divisão. É um time que se segurou até o último minuto, beleza, mas o time de maior qualidade é justamente isso. Ele aproveita as chances, então o Ferroviário faz sim uma excelente exibição contra o Sport, mas perde o que é natural. É isso que eu gosto de ponderar. Perder para o Sport não está fora do script, não está fora aí do que é contabilizado, né? E aí logo em seguida vem o Ceará. Então eu acho realmente que foi uma sequência aí que vai castigar o Ferroviário. Ferroviário que precisava da vitória na estreia do Campeonato Cearense, estreia com derrota no estadual, também estreia com derrota no PV na Copa do Nordeste. E uma derrota, eu acho que veio no último minuto, né? A gente sabe, é um grande adversário, mas o Sport fez o gol no último minuto, cara. Primeiro é preciso ter equilíbrio, né? O início de temporada, início de trabalho do Zorro, né?
Também é um treinador que vem tentar se adaptar ao futebol brasileiro. Então, é um trabalho que, na parte externa, né, do Ferroviário, existe a questão da SAF, né? Então, existe um processo sendo montados, metodologia. Então, o torcedor do Ferroviário precisa passar por uma situação de turbulência para conseguir equilibrar. Contra o Sport, concordo com o Armando, acho que o Ferroviário, até enquanto estava ali 11 contra 11, até enquanto não teve que mexer em elenco, vamos dizer assim, o Ferroviário fez um jogo muito equilibrado contra um time de primeira divisão, com maior investimento. Então, acho que evoluiu comparado com o jogo contra o Horizonte. Acho talvez muito mais por não propor tanto jogo, né, Armando? Contra o Sport, o Ferroviário baixou um pouquinho mais o bloco, esperou o que é natural por ser mais inferior tecnicamente, mas aí quando começa as mudanças, quando começa a mexer dentro do elenco, o Sport consegue se sobressair no segundo tempo e faz um gol. Mas eu acho que em termos de justiça, em termos de bola, né, de analisando de fato friamente o jogo, eu acho que o empate era mais justo. Foi um jogo equilibrado, mas mostra uma evolução. Esse que é o ponto. Tudo bem, a gente sabe que futebol é o resultado, mas nesse momento pro Ferroviário, essa evolução técnica, essa evolução de trabalho do Zorro é muito importante para referendar o trabalho, né? Porque uma coisa é você sair derrotado e não conseguir evoluir, você não conseguir produzir, não conseguir ter alternativas táticas. Mostra que o Zorro tem essas alternativas, está em evolução. Acho que a tendência de fato é o Ferroviário conseguir manter um equilíbrio e sim, trilhar os caminhos das vitórias. E é importante falar desse trabalho do Zorro, como eu havia comentado aqui, ele procura muito bem estudar os seus adversários, né? Estava no jogo do Ceará contra o Tirol, ele e toda a sua comissão técnica estavam lá analisando e anotando detalhes de tática e tudo mais. Isso faz a diferença num planejamento pré-jogo, né, Armando? O treinador, como eu disse, que já demonstrou aí qualidade, já demonstrou aí ter um bom trabalho desde a pré-Copa do Nordeste. Por isso eu lamento tanto, né? O Washington fala aí houve evolução, concordo, mas a gente sabe quanto o resultado castiga. Sim. A gente sabe quanto o resultado castiga. Então vai pegar o Ceará, imagine aí 3 derrotas, o que é natural. Não estou aqui menosprezando ninguém, mas quando tu vai armar aí o teu planejamento, tu tem que botar na conta o que é que eu vou conseguir ganhar, o que é que eu não vou conseguir ganhar, onde é que eu vou tentar conseguir um empate ou não. Então, um jogo muito difícil, mas é normal que o Ceará ganhe e eu lamento isso, porque um bom treinador, um cara que vem fazendo um bom trabalho, pegar assim 3 derrotas seguidas, a derrota marca muito e aí vai castigar não só o Ferrão, como o Zorro dentro da sua trajetória no futebol cearense. E o Ferroviário, Washington, antes da gente mudar de assunto, que vem de um investimento muito pesado, né? Com a transformação em SAF, com a vinda do Thiago Zorro. E até no primeiro jogo pelo Cearense, a gente comentava muito que, de fato, como é que está sendo feito esse investimento dentro de campo, né? No plantel de atletas. Então a gente ainda precisa aguardar um tempo para ter noção de como é que vai ser isso, né? O Ferroviário vai enfrentar campos muito difíceis, adversários muito difíceis, então tem que se ligar muito nisso. E a diretoria fala muito em questão de título. Você acha que já dá para pensar em questão de título no estado? Eu acho completamente inalcançável nesse momento. Acho que ainda não. Se for analisar tecnicamente em termos de elenco e investimento, eu acho que ainda o Ferroviário está fora aí do escopo, mas futebol, pode acontecer, mas está fora do escopo aí de brigar por um título, vamos dizer assim. Como eu falei, eu acho que esse processo de turbulência técnica, de identidade, é natural. O Ferroviário passa por uma reformulação gigantesca que vai respingar dentro de campo. Então, precisa ter um equilíbrio, é natural. E o futebol não é exato. Por mais que você faça um investimento, mas você tenha SAF, você não tem a garantia de nada. Né? Você tem a garantia que vai ter um investimento maior, você vai aumentar seu nível técnico, mas existe todo um conjunto para que a bola possa entrar. Então, acho que é um momento de equilíbrio, acho que é um momento de racionalidade dentro do Ferroviário, porque se você vai implementar uma metodologia de SAF, quer implementar processos, você não pode ser uma máquina de triturar treinadores. Sim. Então precisa entender que existe uma evolução interna de treinamento, de filosofia tática, e assim, dentro dessa evolução, manter para chegar ao resultado. É interessante, claro, a gente vai analisar ao longo da temporada como é que vai ser o Ferroviário. Porque o Ceará, depois de ganhar do Tirol, né, jogo importante pro Vozão, aí ele foi lá nos aflitos e tomou uma sapecada do Náutico, 1-0, mas foi um jogo que não agradou muito o torcedor. Gol do Paulo Sérgio, a gente tem imagem aí, pode soltar, porque Armando, o Washington, meus amigos, uma derrota que o torcedor não esperava, né? Apesar de ser um jogo lá e ser difícil, e com esse gol anulado no começo do jogo, o torcedor esperava um Ceará mais reativo, Washington, e que trouxesse pelo menos um empate de lá, né? Eu não sei se o torcedor esperava um jogo mais reativo do Ceará, né? O Ceará, em tese, tecnicamente, é um time superior ao Náutico. O Náutico esperava propor algo que não aconteceu, né?
tirando essa finalização do gol anulado, o Ceará não finalizou nenhuma bola. O ponto é, e aí a gente vê uma churra de críticas sobre contratações, sobre o elenco, e aí a gente tem que analisar de novo racionalmente e entender que não é só o resultado. O Ceará inicia uma pré-temporada com jogos, né, com 12, 13 dias trabalhando com bola, é muito pouco para se exigir algum tipo de evolução. Mas existe um ponto importante que eu falei no início aqui do programa. Dentro de uma Série A, você precisa ter referências técnicas. Não adianta você trazer diversos jogadores bons, medianos para bons, que tiveram de fato uma temporada boa, mas dentro da Série A ele vai te exigir em algum momento de criticidade ali, um jogador técnico, um jogador cascudo que tem uma referência. Então eu acho, inclusive ontem comentando, citei até alguns exemplos, e não estou indicando esses jogadores, mas jogadores como o próprio Fernandinho, por exemplo, né? Eu digo nem o Felipe Melo, não, mas o próprio Fernandinho que eu acho que agrega. Por quê? Se a gente linkar a melhor Série A do Ceará foi quando o Ceará trouxe Fernando Praz, Rafael Sobis. Fernando Praz terminou a temporada nem jogando, mas é um cara que dentro do elenco vestiário chama a responsabilidade. Então, esses jogadores que não têm muito esse mental forte, eles ficam ali isolados para poder desenvolver e crescer. Então, eu acho que entendo o nível de contratações, entendo o critério de contratações, mas eu acho que falta ainda esses nomes que venham a agregar. E aí o Ceará busca dentro do mercado. O problema é o tempo. E eu acho que esse é o ponto principal. O torcedor ele questiona não só o resultado e a performance, mas sim a falta desses jogadores. E aí você tem uma dupla crítica. Pela performance, pelo resultado e a demora das contratações. Então você atrai uma responsabilidade, atrai uma pressão muito grande. Então acho que esse é o ponto principal. Não é terra arrasada, novamente. Acho que o elenco foi formado com critérios, mas eu acho que falta essa cereja do bolo para, sim, motivar, trazer a parte externa também e ela respingar dentro de campo. Como é que vocês têm visto, o Washington foi muito feliz quando falou da falta desse jogador experiente, com experiência de Série A, mas como é que vocês têm visto as contratações do Ceará até agora? Porque a gente tem alguns remanescentes, muito poucos, mas o Ceará reformulou completamente, mas tem procurado ter uma base técnica do que o Léo Condé propunha ano passado. Será que é assim? Esse é o caminho? Como é que tu tem visto, Armando? Existiu critério, né? Existiu critério de contratação, critério financeiro, critério de oportunidade e critério de momento. Então, quando a gente diz aqui que a janela foi coerente, que nós gostamos, é pelo critério. Quando o Washington fala de uma referência, ele é muito feliz. Porque a referência é aquele cara que dá o suporte aos outros. Ele é aquele cara, a bola tá pegando fogo, dá aqui pra mim. Pode ser um meia, pode ser um volante, pode ser um atacante. Independe da posição. Mas é o cara de bagagem que dá segurança aos outros. Olhando pro outro lado, Paulo Fernandes e Davi Luiz. É o que destoa de todo mundo. É totalmente diferente. Então são os caras que dão segurança ao restante do elenco. Olhando um pouquinho para a partida, eu não gosto da postura. Não é terra arrasada, não estou fazendo análise aqui de que vai dar tudo errado, não. Mas postura. Fazendo um paralelo com o jogo do Fortaleza, Carlos Henrique, admitamos que o Moto empatasse o jogo ali, 1-1. Na hora que estava 1-0 ali, quase o Pikachu vai fazer o gol lá no finalzinho, 1-1 e terminasse a partida. Eu gostei da postura do Fortaleza. Teve a bola, propôs, controlou o jogo todo e numa fatalidade empatou o jogo. Não gostei do Ceará ser reativo, tendo o melhor time. Não gostei do Ceará não se impor. E não gostei da transpiração. Acho que o Ceará poderia ter... Léo Condé deveria se impor mesmo. Olha, sou o melhor, vou me impor. Tirando ali aquele gol, não gostei do restante da postura do Ceará nos 90 minutos. E eu acho que taticamente, dentro da leitura de jogo, ele não quis isso, né? Porque ele optou por não fazer. As substituições que ele fez uma trinca ali de 3 zagueiros, né? Com 2 zagueiros que não saem pro jogo. Normalmente você faz 3 zagueiros com 2 zagueiros extremos móveis, né? Que apoiam, dão esse suporte pros laterais. E você não tem 2 laterais que são alas, né? O Dieguinho ele não é um ala assim, específico, então acho que ele... essa leitura de jogo ele não quis de fato impor e propor. Ele quis baixar ali, talvez entender que fisicamente você tá abaixo de fato, e aí buscar ser um time de fato reativo, mas você não tem peças para isso, né? O Ceará dentro para ser um time reativo, você tem o Pedro Henrique que não tem uma velocidade para ser um jogador de transição como era o Pulga, por exemplo. Do outro lado também o Galeano que também não tem essa característica, então de fato, o Léo Condé vai precisar identificar essa identidade para o clube. E aí o que é que me preocupa? Nós entendemos que teve um critério, mas tem algumas posições que estão escancaradas a carência. Por exemplo, o centroavante. Será que começa uma temporada com um só centroavante?
que em tese não é nem de ofício, que é o Ailon. Tá errado. Né? Outro ponto também, questão do goleiro. Não quero queimar aqui o Kehler. Acho que vamos esperar um pouco mais, mas já demonstra, pô, você termina com o Bruno bem. Se você vai trazer um jogador que você já tem o Richard, Fernando Miguel, você vai ter que trazer um jogador referência pra vir e não ter dúvida do quanto ele vai ser titular. Agora você traz um jogador que um ano que não joga, né, sendo reserva no Vasco, demonstra uma insegurança, talvez seja até natural pelo ritmo de jogo. Aí alguns critérios dessas contratações que a gente não consegue entender, que são posições letais. Tanto o centroavante, que é o cara que vai empurrar a bola, quanto o goleiro, porque numa Série A, o Ceará, por exemplo, ele vai ser muito explorado. Então pode ter certeza que o goleiro do Ceará, em alguns momentos, ele vai ser o melhor da partida. Sim. Ele vai ser muito atacado. Então você precisa gastar muito dinheiro em cima de um goleiro e de um centroavante. Então, alguns critérios, principalmente dessas duas posições, me preocupam. Claro. Sim. E Carlos Henrique, eu não vou ser tão bondoso quanto o Washington. Eu queimo sim o goleiro. O goleiro se colocou numa situação, cara, que se o treinador tirar ele da próxima partida, da titularidade, ele queima o cara. Sim. E se deixar, meu amigo, pior, Vai queimar do mesmo jeito. vai se queimar do mesmo jeito, é um Deus nos acuda. Então, assim, queimo sim. Porque, como a gente falava aqui nos bastidores, o goleiro pode ir mal? Pode. Mas ele não pode passar uma insegurança Fundamento absurda, básico, né? com fundamento básico do jeito que ele passou. Então, realmente lamentável aí as duas partidas do Kehler como titular do Ceará. É isso, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser essa evolução do Ceará no Campeonato Cearense também. Segue aí jogando, segue se preparando para as próximas partidas. E claro que a gente traz todos os detalhes aqui no Arquibancada. É nóis, até semana que vem, tudo beleza? Despeçam do povo. Valeu, galera. Pelo amor de Deus. Pessoal mais educado. Não é mais educado não, mas não despede. É isso, meus amigos. Sigam a gente nas redes sociais, sempre tem notícia por lá. Esse é o Arquibancada, todos os sábados aqui na tela da Band, seu canal do esporte. Até lá.